Paz do Senhor. Espero que vocês estejam inteiros, porque eu sei que o programa aqui da conferência não está fácil para vocês não, né? Mas espero que vocês estejam gostando também. Alguns desses preletores, tirando aqui eu, são assim muito ocupados, viajam muito e são muito usados por Deus. A irmã Margareta deu uma palavra tão abençoada de como Deus tem trazido indonésios para o Brasil. Indonésios têm voltado para a Indonésia, treinando brasileiros, levando brasileiros, cuidando dos filhos, daqueles crentes que foram mortos, degolados durante aquela situação em que o Timor-Leste, os crentes foram tão perseguidos, e por fim o país se tornou até independente por causa daquelas maldades, entre outras coisas. E tantas crianças ficaram órfãs, filhos de crentes, de pastores, e como que eles estão cuidando ali na Indonésia, tiraram de Timor-Leste, levaram para outro lugar, exatamente no lugar onde teve o tsunami, e como Deus tem usado tanto. Pastor Ariovaldo Ramos também tem sido uma bênção por todo o Brasil. Então eu tenho certeza que esse final de semana foi muito abençoado para vocês. Vocês vão comprar o DVD, vocês vão ouvir, e Deus realmente tem ministrado aos nossos corações. Nesta noite, antes de orar e antes de propriamente começar, eu só considero que eu comecei mesmo depois da oração. Todos os avisos, outras coisas eu falo antes, mas depois que eu oro é a hora que eu comecei mesmo. Mas então eu tenho esse folheto da Conferência Missionária da Missão Antioquia, de 12 a 14 de outubro, lá no Vale da Bênção, quilômetro 50 da rodovia Castelo Branco. Nesse folheto tem o site tem todos os detalhes, que também estão aqui no folheto, caso acabe. E no site da Missão Antioquia, que é missãoantioquia.com, você também tem uma pesquisa online da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, também da Associação dos Professores de Missões do Brasil, juntamente com a CEPAL, que é uma organização voltada para pastores e líderes do meio evangélico, fazendo essa pesquisa com brindes de livros eletrônicos. Receberá também as primeiras 500 pessoas um exemplar da revista Povos, pelo correio, que é uma nova revista de missões, muito bonita, com muito conteúdo, de tal maneira que você será muito abençoado e nos abençoará entrando no site da Missão Antioquia, missãoantioquia.com, preenchendo essa pesquisa online. Você estará nos dando indicações como melhor despertar e treinar brasileiros para o campo missionário. Peço até, por favor, que o irmão entre no site da Missão Antioquia, aprenda mais sobre a missão e principalmente preencha essa pesquisa que tem lá. Nesta noite, eu quero mostrar para o irmão como que o apóstolo Paulo entendeu missões de uma maneira muito profunda. Nós amamos Jesus, nós amamos os apóstolos e nós amamos o apóstolo Paulo. E se nós amamos Jesus, amamos os apóstolos, entre eles o apóstolo Paulo, nós precisamos amar a obra missionária. Como eu mostrei ontem à noite, Jesus ensinou missões, Jesus fez missões, Jesus profetizou sobre missões, Jesus ordenou missões, Jesus até mesmo chicoteou por causa de missões, quando ele dizia: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Agora, não foi só o Senhor Jesus que entendeu missões, os apóstolos também entenderam, também endossaram a entrada dos gentios na igreja, lá em Atos 15, essa é uma longa história, mas o pastor Ariovaldo Ramos falou um pouquinho disto nesta manhã. Mas entre os apóstolos, aquele que recebeu o título de apóstolo dos gentios, apóstolo dos povos e das nações, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendeu missões como ninguém. Ele ensinou missões, eu diria, como ninguém. E ele fez missões de uma maneira muito espetacular também. E ele tinha muitos princípios que dirigiam a vida dele. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar e vamos aprender com o apóstolo Paulo nesta noite
um pouquinho mais sobre missões. Senhor Jesus, nós colocamos esse tempo diante do Senhor. Obrigado por essa conferência abençoada. Obrigado pelas palavras desafiadoras que temos recebido. Obrigado pelos DVDs que continuarão dando fruto. Obrigado pela abertura desta igreja para a obra missionária. Obrigado, Senhor, pela liberdade que temos de pregar, de estarmos aqui em comunhão com os irmãos, nos conhecendo, nos abençoando e recebendo uns dos outros. Nesta noite, continue falando com a tua igreja, abençoando a tua igreja, ministrando a tua igreja, para que possamos, com entendimento, nos envolver na obra missionária. Oramos em nome de Jesus. O apóstolo Paulo foi um homem muito estudado. Ele era de família rica, ele não era de família pobre, não era qualquer pessoa que estudava aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Você lembra que os apóstolos da Galileia não estudaram em lugar nenhum. Então não era qualquer pessoa que estudava aos pés de Gamaliel. Quando ele chegou na Grécia, se você observar bem o texto bíblico, você percebe que ele falava a língua internacional, ele falava grego. Ele pregou no Areópago, ele citou o profeta grego, de tal maneira que ele falava aramaico, porque foi criado aos pés de Gamaliel ali em Jerusalém. Ele lia o hebraico, porque ele estudou aos pés de Gamaliel, e ele falava grego. E alguns eruditos dizem que ele falava latim também, mas com certeza ele falava grego. Ele era um homem muito estudado. E como alguém que havia estudado aos pés de Gamaliel, ele havia também decorado porções inteiras das Escrituras. Esses homens de religião e de estudos e dedicados, não só aprendiam a ler e escrever, mas eles decoravam textos inteiros. De tal forma que o apóstolo Paulo conhecia o Velho Testamento de maneira muito profunda. E o Velho Testamento naqueles dias não estava dividido nem em capítulos e nem em versículos. Ainda assim ele conhecia os textos, ainda assim ele podia citar os textos, ainda assim ele podia encontrar os textos rapidamente, porque muitos desses textos ele havia decorado, não só lido, mas havia decorado também, de tal forma que o apóstolo Paulo era muito instruído. Como nós aprendemos nesta manhã, ele era contra o Evangelho, contra Jesus, até que ali na estrada de Damasco ele teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus. Ali ele viu que era verdade, ali ele viu que Jesus havia ressuscitado, ali ele viu que Jesus era o Senhor. E quando ele cai daquele cavalo já cego, ele fala: quem és tu, Senhor? Ele já está chamando de Senhor. E Jesus se revela a Paulo, diz qual é o ministério dele, e a partir deste momento ele vai dar a sua vida para Jesus, para a pregação do Evangelho e para a revelação do Evangelho entre os judeus e principalmente entre os gentios, principalmente entre os povos e as nações. Veja que a própria conversão do apóstolo Paulo é uma conversão que já vem com chamada missionária, já vem com a tarefa de levar Jesus para outros povos. Mas como se não bastasse, o apóstolo Paulo, que compreendia muito as Escrituras, ele podia facilmente embasar o seu compromisso missionário simplesmente citando as Escrituras. Se nós conhecêssemos bastante o Velho Testamento, nós saberíamos que missões é muito bíblico. Nós saberíamos que Jesus veio para salvar pessoas de todas as nações. Nós saberíamos que ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado. E nós lembraríamos rapidamente dos versos. Na verdade, são muitos versos. Em Romanos capítulo 15, o irmão pode deixar a Bíblia aberta. Em Romanos capítulo 15, o apóstolo Paulo vai citar somente alguns desses versos. E você perceberá então o entendimento do apóstolo Paulo sobre a obra missionária. A obra missionária está na relação direta
da promessa que Deus fez aos patriarcas. Se você tivesse lido o livro de Gênesis prestando atenção, você teria percebido que Deus falou com Abraão, com Isaac e Jacó a mesma promessa. Em ocasiões diferentes, Deus falou para Abraão, Isaac e Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se Deus está prometendo para Abraão, Isaac e Jacó que Ele vai abençoar todas as famílias da terra, então as famílias da terra, de todas as raças, tribos, línguas e nações, terão que ter conhecimento do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para serem abençoadas por este Deus. E o apóstolo Paulo sabia que Deus havia prometido para os patriarcas que Ele abençoaria todas as famílias da terra. Na verdade, Deus havia prometido aos patriarcas, Deus havia prometido aos judeus, que enviaria o Messias para Israel. Então o Messias veio para os judeus, sim, mas o Messias também veio para todas as famílias da terra. Será que isso é verdade? O apóstolo Paulo afirmou que isso é verdade. E ele provou com alguns versos das Escrituras, mas eu posso garantir para você que ele poderia ter usado muitos outros versos, de tal forma que o apóstolo Paulo entendeu que Deus tem um plano, o plano de abençoar pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Deus tem um plano de abençoá-las com a salvação que há em Cristo Jesus. Mas para isso o evangelho tem que ser pregado entre pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, em cumprimento das Escrituras. Tendo compreendido isso e tendo provado isso, o apóstolo Paulo esmerou para fazer a obra missionária. Mas vamos ao nosso primeiro ponto, Romanos 15, verso 8. O apóstolo Paulo era muito erudito, ele costumava dizer aquilo que é simples com palavras difíceis e complicadas, e com pensamento muito rico e profundo. O apóstolo Paulo vai dizer de maneira complicada que Jesus veio para os judeus. Romanos 15, verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Essa é só uma maneira muito complicada de dizer que Jesus veio para os judeus. Mas este aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu de maneira profunda mesmo. Ele era um erudito, ele tinha pensamentos profundos e palavras muito ricas para se expressar. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Ele está simplesmente dizendo, Jesus veio para os judeus. Mas ele veio somente para os judeus. Ele veio para as pessoas de todas as nações. Por isso ele continua dizendo, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Veja que o apóstolo Paulo conhecia as Escrituras. Que promessas são essas que ele fez aos nossos pais? Que promessas são essas que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó? A promessa principal é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Jesus veio sim, ele foi constituído ministro da circuncisão, ele veio sim para os judeus, em cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, mas não parou aí. Ele foi prometido para os gentios, ele foi prometido para os povos, ele foi prometido para as nações. Por isso Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí vem a próxima ideia do apóstolo Paulo, verso 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus, por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. Você prestou atenção no que nós acabamos de ler? O apóstolo Paulo falou que Jesus foi constituído ministro da circuncisão.
Ele disse que Jesus veio para os judeus em cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Mas ele não veio só para os judeus. Ele veio também, verso 9, para que os gentios glorifiquem a Deus. Você já parou para pensar nisso? Você parou para pensar que os gentios, os povos, as nações não tinham conhecimento de Deus? Que os gentios, os povos e as nações não tinham uma aliança com Deus? Que os gentios, os povos e as nações não adoravam a Deus, não glorificavam a Deus, não serviam a Deus, não conheciam a Deus? Mas Jesus foi constituído ministro da circuncisão, em cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Ele veio para os judeus, e veio também para que os gentios glorifiquem a Deus. Vocês são brasileiros, nós temos um irmão de Angola, nós estamos aqui neste culto louvando a Deus. Sabe por que nós estamos louvando a Deus como gentios? Nós não somos de famílias judaicas. Nós estamos louvando a Deus por causa de Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele veio em cumprimento das promessas feitas aos patriarcas: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por isso já tantos gentios em todos os países do mundo, que no domingo que celebra a ressurreição de Jesus, fazem os seus cultos, louvam a Deus, glorificam a Deus por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, não seríamos salvos. Se não fosse Jesus, não seríamos filhos de Deus. Se não fosse Jesus, não conheceríamos Deus. Se não fosse Jesus, não glorificaríamos a Deus. Jesus veio em cumprimento da promessa feita aos patriarcas, para que os judeus fossem salvos e para que os gentios fossem salvos, para que os gentios glorificassem a Deus. E aqui está o conhecimento do apóstolo Paulo, quando ele diz aí no verso 9, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Ele está citando 2 Samuel 22:50. O apóstolo Paulo conhecia a Bíblia. O apóstolo Paulo sabia que Jesus veio para que houvesse salvação. O apóstolo Paulo sabia que para haver salvação, Jesus tinha que ser pregado, ele tinha que ser anunciado entre todas as raças da terra. E ele conhecia muitos versos, e ele continua citando, verso 10, e também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Agora ele está citando Deuteronômio 32, verso 43. Você já parou para pensar nessa passagem? Você já parou para pensar nesses versos? Lembra que os judeus tinham conhecimento de Deus. Lembra que as nações não tinham conhecimento de Deus. Lembra que os judeus não gostavam muito dos não-judeus. Mas Jesus veio, como está no verso 10, citando Deuteronômio 32, 43, alegrai-vos, ó gentios, com seu povo. Ó gentios, pessoas de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, se alegrem com os judeus. Louvem a Deus com os judeus. Se tornem uma só carne com os judeus. Se tornem um povo só, porque foi removido a parede de separação, Efésios 2, com os judeus. Porque o conhecimento de Deus vem dos judeus. E aqui o apóstolo Paulo está mostrando pelas Escrituras que Jesus veio em cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Na verdade, ele veio em cumprimento das promessas feitas ao longo dos séculos também por profetas, muito depois da época dos patriarcas. Ele é o Messias de Israel, ele é o Salvador do mundo. E o verso 11, citando agora o Salmo 117, verso 1, e ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Todos os gentios, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. Agora eu pergunto para o irmão: o apóstolo Paulo entendeu missões?
O apóstolo Paulo entendeu a razão pela qual Jesus veio. O apóstolo Paulo entendeu que Jesus veio em cumprimento de promessas feitas, que ele veio não só para os judeus, mas para todas as nações. Claro que ele entendeu. Aqui ele só citou até o momento 3 versos. Ele cita mais, mas na verdade há muitos outros versos não citados que o apóstolo Paulo também conhecia. Verso 12, ele vai citar Isaías 11:10. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé. É uma expressão que se refere ao Messias. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. No Messias de Israel, no Filho de Davi, as nações, os povos, os gentios esperarão. Nele as nações, os povos, os gentios encontrarão salvação. Nele as nações, os povos terão conhecimento de Deus e vão louvar a Deus, e vão glorificar a Deus, porque receberão de Jesus o conhecimento de Deus, o perdão de pecados e a vida eterna. Então veja que o apóstolo Paulo entendia que Jesus veio para que houvesse salvação para os judeus e houvesse salvação para os gentios. Sendo assim, o que é que o apóstolo Paulo fez? Se ele tinha essa compreensão tão profunda das Escrituras, se ele teve esse encontro com Jesus e essa chamada para levar o evangelho às nações, aos gentios, o que é que ele fez? O apóstolo Paulo, ele era um homem totalmente desprendido. Talvez ele era mesmo muito mais estudado que os demais apóstolos. Talvez ele era até mais inteligente mesmo que os demais apóstolos. Talvez ele soubesse escrever melhor do que os demais apóstolos. Talvez ele falasse mais línguas que os demais apóstolos. Mas em nenhum momento o apóstolo Paulo quis brigar pela liderança da igreja lá em Jerusalém. Para ele isso não tinha importância. A importância era anunciar Jesus às nações, porque só há salvação por meio de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai falar aí no mesmo capítulo, em Romanos 15, verso 20. Esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Presta bem atenção no verso 21. Antes, como está escrito, e agora ele vai citar Isaías 52:15. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Você já parou para pensar nesse verso? Você já parou para pensar nessa passagem? O profeta Isaías disse: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Que promessa é essa? É uma promessa que os gentios, que não tinham nenhum conhecimento de Jesus, o conceito de Messias é um conceito judaico que está nas escrituras dos judeus. Esse não é um conceito que está nos livros dos povos e das nações. As nações não tinham nenhuma notícia dele. As nações não tinham nenhuma promessa dele. As nações não sabiam nada do Messias. Mas Isaías disse: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Aqueles que não sabem nada do Messias hão de vê-lo e compreendê-lo, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Agora vamos juntar as ideias aqui. O apóstolo Paulo compreendia que Jesus veio para os judeus e veio para os gentios. O apóstolo Paulo compreendia que havia promessa para os gentios.
que os gentios que não sabiam nada do Messias hão de vê-lo, hão de compreendê-lo, eles esperarão no Messias, eles crerão no Messias, eles serão salvos por causa do Messias. Isto o apóstolo Paulo sabia. Sendo assim, ele não brigava por posição, sendo assim, ele não brigava por igreja, sendo assim, ele não edificava sobre fundamento alheio. A característica do apóstolo Paulo é ir para o lugar que ninguém estava pregando. Se alguém estivesse pregando nesse determinado lugar, o que eu vou fazer aqui? Vou atrapalhar o ministério do irmão? Não. Eu vou para aquele lugar que ninguém está pregando, porque há promessa, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo. De tal maneira que o apóstolo Paulo, ele era um pioneiro. Ele ia para os lugares não evangelizados, e ele falava de Jesus, ele anunciava Jesus, ele conhecia a promessa, e ele recebia os frutos. Está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Ele pregava, os gentios compreendiam Jesus, os gentios recebiam Jesus, os gentios eram salvos, e assim igrejas foram fundadas por todo lado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não edificava sobre fundamento alheio. Sendo assim, ele tinha um problema. Às vezes ele queria ir para um lugar que todo mundo queria ir. Se você tivesse dinheiro hoje, muito dinheiro, você talvez ia fazer um pouco de turismo. Talvez você ia falar para você mesmo, eu gostaria de fazer uma viagem em Jerusalém, para ver o lugar onde Jesus andou. Ou então você falaria assim, se eu conseguir o visto, eu vou dar um passeio lá nos Estados Unidos. Ou então eu vou dar um passeio na Europa, em Paris, em Londres, talvez em Lisboa, porque fala português, Madrid, que não é tão complicado. Talvez você ia querer fazer algum turismo. Talvez você ia querer até para um lugar mais bonito da onde você mora. O apóstolo Paulo, ele era um ser humano. Ele podia ter esses desejos, mas ele não se vendia por esses desejos. Ele ia para o lugar onde Jesus não estava sendo pregado, ali ele pregava Jesus, ali ele anunciava Jesus. E ele se sentia constrangido de ir no lugar que já tinha crente, de ir no lugar que já tinha igreja. Sabe qual era o lugar mais bonito da terra nos dias do apóstolo Paulo? Era a cidade de Roma. Lá estava o palácio do imperador. Lá havia grandes templos. Lá havia bibliotecas. Lá havia teatros, arenas. Lá havia ruas pavimentadas. Lá havia o direito romano, que num certo sentido é estudado até hoje nas nossas faculdades de advocacia. Era um lugar muito desenvolvido, era um lugar muito bonito, era um lugar que daria vontade em qualquer pessoa de visitar, porque era a capital do Império Romano. O apóstolo Paulo se sentia constrangido de ir para Roma. Sabe por quê? Em Roma já havia crentes. Em Roma já havia várias igrejas se reunindo em diferentes casas. Em Roma já havia amigos do apóstolo Paulo, como Priscila e Áquila. O que é que ele ia fazer no lugar que já tinha crentes? Porque está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Está escrito que os gentios glorificariam a Deus, por causa da promessa feita aos patriarcas. Sendo assim, o apóstolo Paulo ia para os lugares remotos e ele pregava o evangelho. Para você ter uma ideia para onde ele foi, é só você ler o livro de Atos. Mas aqui em Romanos ele diz que ele pregou em Jerusalém, toda a circunvizinhança, ele pregou por toda a Judeia. Sabemos que ele pregou na Síria, que ele pregou no que seria hoje a Turquia, ele pregou na Grécia, e aqui em Romanos 15, ele diz que pregou até o Ilírico. E se eu perguntar para o irmão onde fica o Ilírico, provavelmente o irmão não sabe. E se eu perguntar para os eruditos aonde fica o Ilírico, eles vão discutir.
Eles vão dizer, provavelmente está ao norte da Albânia, que seria Kosovo hoje. Ao norte da Albânia seria Kosovo. Outros vão dizer, está a noroeste da Albânia, que seria então a ex-Iugoslávia. O Ilírico seria o norte da Grécia, provavelmente, pegando a Albânia, talvez pegando Kosovo. É um fim de mundo, nos dias do apóstolo Paulo, tão fim de mundo, que Lucas nem se importou de mencionar. Por isso nós nem sabemos onde está esse Ilírico. Mas aqui em Romanos ele disse, eu preguei até o Ilírico. Eu preguei porque eu não edifico sobre fundamento alheio. Eu preguei porque eu conheço as promessas. Eu preguei porque eu sei porque Jesus veio. Eu preguei porque eu sei que quando eu chegar no lugar e os gentios que não tiveram notícia de Jesus, hão de vê-lo, hão de compreendê-lo, se converterão. E aonde quer que ele passava, ele deu frutos, e ele implantou a igreja. Verso 19. Vou ler do verso 18 em diante. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios, as nações, os povos, à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Você entendeu um pouquinho da compreensão do apóstolo Paulo sobre missões, do compromisso do apóstolo Paulo com a obra missionária, do preço que o apóstolo Paulo pagou, porque ele conhecia as promessas feitas aos patriarcas, ele conhecia o que os Salmos diziam, o que Deuteronômio dizia, o que segundo Samuel dizia, o que Isaías dizia, e ele conhecia muitos outros textos, que Jesus veio para que haja salvação em toda a terra, mas para isso, o evangelista não pode edificar sobre fundamento alheio. Ele tem que desejar chegar nas áreas onde ninguém está pregando o evangelho, porque está escrito, onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Sendo assim, o apóstolo Paulo se sentia constrangido. Várias vezes deu um desejo muito grande de ir em Roma, mas ele dizia, eu não posso ir para Roma, já tem crente lá. Mas agora ele resolveu que ele vai para Roma. Por isso ele escreveu Carta aos Romanos, o livro talvez mais importante do Novo Testamento, o livro que fez mais impacto na história depois de Jesus, é o livro de Romanos, com a reforma protestante, que resultou no surgimento de todos os evangélicos do mundo, que resultou também nesse movimento missionário moderno dos últimos 200 anos, e é um livro muito missionário. O livro de Romanos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Judeus e gentios são pecadores. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e dos gentios, de pessoas de todas as nações. Leia o livro de Romanos prestando atenção, e você verá a obra missionária no livro de Romanos com profundidade. Agora o apóstolo Paulo resolve que ele vai fazer uma visita em Roma. O que é que está ocorrendo? Esse homem não edifica sobre fundamento alheio, mas agora ele quer ir em Roma. E ele escreve carta aos romanos.
Ele explica as várias razões pelas quais ele está escrevendo. Ele quer passar um tempo em Roma, ele quer dar frutos em Roma, ele quer ver os dons de Deus se manifestando através da vida dele. Ele quer também ser abençoado pelos irmãos de Roma. Ele já ouviu falar dos irmãos de Roma, da fé dos irmãos de Roma, e ele quer ir em Roma. Mas este homem não edifica sobre fundamento alheio. O que é que está ocorrendo? Entre os vários motivos, o apóstolo Paulo tinha um motivo missionário. Ele queria levar o evangelho para a Espanha, isso no primeiro século. Mas numa época que não tem avião, e seu evangelho começa em Jerusalém, tem o mar Mediterrâneo, e tem todas essas nações do norte da África e do mar Mediterrâneo, era normal que eles viajassem de navio. E se você tinha o Império Romano dominando todo esse mundo antigo, lógico que ele conhecia Roma, e lógico que ele sabia o que tinha para lá da Itália, era a Espanha, e lógico que ele sabia o que tinha acima da Espanha também. O apóstolo Paulo, com muita visão missionária, desejou chegar na Espanha, mas naqueles dias era impossível chegar na Espanha sem parar em Roma, porque o navio ia parar em Roma, o navio ia parar na capital do Império Romano. E por que é que ele não desceria do navio? Por que é que ele não conheceria os irmãos de Roma? Por que é que ele não visitaria Priscila e Áquila? Então ele resolveu escrever carta aos romanos. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu sou escravo de Jesus Cristo, eu sou separado para o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu estou escrevendo essa carta para vocês, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e a salvação, justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, a santificação pelo Espírito Santo. E eu quero pregar em Roma, eu quero pregar na Espanha, mas preciso passar em Roma, e passando em Roma, eu quero visitar os irmãos. Mas tem um detalhe, eu não quero só visitar os irmãos não. Vocês fiquem sabendo por este livro, que só Jesus salva, e a salvação de Jesus não chegou na Espanha. Fiquem sabendo que Jesus me separou para a pregação do Evangelho. Fiquem sabendo, para eu chegar na Espanha, custa dinheiro. Para eu viajar com a minha equipe missionária, custa dinheiro. Eu sei que quando eu chegar na Espanha, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Eu sei que os gentios vão se converter. Eu sei que os gentios vão glorificar a Deus, mas custa dinheiro. Eu vou passar em Roma. Espero ser encaminhado por vocês até a Espanha. Eu espero que vocês vão orar por mim e vocês vão pagar a conta da minha viagem missionária. Foi por isso que ele foi para Roma. Ele não foi competir o pastorado com nenhum pastor. Ele foi se apresentar para depois ser encaminhado. Veja o que está no verso 22, Romanos 15, verso 22. Ele acabou de citar Isaías 52, verso 15. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Verso 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Que razão é essa? Isaías 52, 15. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Essa foi a razão, a palavra de Deus, a promessa de Deus, por meio do profeta Isaías. Eu me senti impedido de ir em Roma. Roma tem crente. Por isso eu não edifico sobre fundamento alheio. Por isso eu vou para regiões pioneiras. Eu me senti impedido. Verso 23. Mas agora, não tendo campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado. Você entendeu porque ele estava passando em Roma? O navio ia parar em Roma. Era uma oportunidade de visitar os irmãos.
mas era uma oportunidade de compartilhar a sua visão missionária. Era uma oportunidade de mostrar pelas Escrituras que Jesus veio para os judeus e gentios. Era uma oportunidade de ser encaminhado até a Espanha, porque ao pregar na Espanha, os gentios se converteriam. Há tradições no sul da Espanha, que o apóstolo Paulo foi para a Espanha, pregou o evangelho e fundou igrejas no sul da Espanha. Eles até têm documentos sobre isso, mas os historiadores não creem que isso aconteceu. O que é mais aceito pelos eruditos, de fato ele foi para Roma. Você sabe que o livro de Atos termina com Paulo chegando em Roma, pregando para toda a guarda pretoriana, levando os membros do palácio do imperador para Jesus. Mas ele não chegou em Roma como ele havia planejado. Ele foi levar uma oferta para Jerusalém. Ali ele foi acusado de ter introduzido gentios no pátio dos judeus, no templo. Ele foi preso. E metade do livro de Atos vai mostrando a viagem de Paulo até Roma, conforme ele vai pregando para governadores e reis, até que ele passa pelo naufrágio, vai parar na ilha de Malta, prega em Malta também, prega para os bárbaros de Malta. Finalmente ele chega na capital do Império Romano, onde ele é preso por 2 anos, prega bastante em Roma, e diz os pais da igreja que ele teria sido degolado por Nero no ano 69, e Pedro teria sido degolado também por volta dessa época, um degolado no ano 68, outro no ano 69, ambos degolados pelo imperador Nero, ali em Roma. O apóstolo Paulo nunca chegou na Espanha, mas essa passagem mostra o coração do apóstolo Paulo. Se ele tivesse tido a oportunidade, se os irmãos de Roma tivessem tido a oportunidade, ele esperava chegar em Roma, chegar na Espanha, pregar na Espanha, porque está escrito: onde vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Irmãos, nós estamos numa conferência missionária. Você tem direito de não gostar de nada que você não queira gostar. O único direito que o crente não tem é de não gostar de missões. Porque se você não gostar de missões, é a mesma coisa que dizer que você não gosta de Abraão, você não gosta de Isaac, você não gosta de Jacó, você não gosta de Isaías, você não gosta dos Salmos, você não gosta de Deuteronômio. Leia a Bíblia prestando atenção. O Messias foi enviado para que houvesse salvação para os judeus e para as pessoas de todas as nações. Jesus foi enviado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, para todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então o crente não tem essa opção: eu não gosto de missões. Porque se nós não gostarmos de missões, nós não gostamos da obra de Jesus na cruz. Jesus morreu pelo mundo. O crente que fala assim: mas eu não gosto muito de missões, então ele não gosta da Bíblia, ele não gosta dos profetas, ele não gosta dos apóstolos. Quer saber? Ele não gosta do Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo gosta de missões. O Espírito Santo unge o crente para ele ser uma testemunha. O Espírito Santo unge a igreja para que o Evangelho chegue nos confins da terra. O apóstolo Paulo recebeu uma chamada missionária e ele estava disposto a ir por toda parte, porque ele conhecia os textos. Está escrito que Jesus veio para que os gentios, os povos, as nações glorifiquem a Deus. Em Romanos 10 ele escreveu: todo aquele que invocar o Senhor será salvo.
Mas aí ele começa a pensar nos passos práticos. Como invocarão aquele em quem não ouviram? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não tem quem pregue? Como pregará alguém se não for enviado? São os passos práticos da obra missionária. De tal maneira que nós podemos não gostar de muitas coisas, mas nós não devemos nos levantar contra a obra missionária. É a mesma coisa que se levantar contra a morte de Jesus na cruz. Ele morreu para que haja salvação de brasileiros, de argentinos, de peruanos, de indígenas na Amazônia, de muçulmanos, de hindus, dos 2.000 povos, raças que ainda não ouviram falar de Jesus. Jesus veio em cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Veio para os judeus e veio para que os gentios glorifiquem a Deus. Gentios que não conheciam nada de Deus, que não conheciam nada da promessa do Messias e do Salvador, aqueles que não tinham notícia nenhuma deste Salvador, desse Messias, hão de vê-lo e compreendê-lo. E sabe como é que o livro de Atos termina? Você deve ler lá na sua casa. O apóstolo Paulo chama os judeus de Roma, Atos 28, e prega Jesus claramente. Inclusive ele fala que ele estava sendo perseguido. E os judeus de Roma falam: nenhuma carta chegou de Jerusalém, nós não estamos sabendo nada. Ele pregou e eles rejeitaram. Aí o apóstolo Paulo falou: isso para se cumprir o que o profeta Isaías disse. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, mas desde já essa salvação será anunciada aos gentios, às nações, aos povos, e eles ouvirão essa mensagem. E você acha que a palavra do apóstolo Paulo se cumpriu? A profecia de Paulo de Atos 28? Lógico que se cumpriu. Apesar que nem todas as nações têm o Evangelho, todas as raças da terra têm o Evangelho, mas o Evangelho já está em todos os países da terra. E que no Brasil ainda há 100 pequenas tribos na Amazônia que não aceitaram Jesus ainda ou nem foram evangelizados ainda. Mas o Evangelho já está em todos os países da terra. O livro de Atos termina assim, aquele livro que começa dizendo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra, termina dizendo: desde já essa salvação será anunciada às nações, e elas, os gentios, a receberão. De tal maneira que toda a Bíblia fala de missões. Nós só temos a opção de amar a obra missionária, de orar pelos missionários, de orar pelos povos que nunca ouviram o Evangelho. Há estatísticas, há sites com os nomes desses povos, diz quantos são, quantos habitantes têm, em que regiões do mundo eles estão. E vocês podem orar pelos 2.000 povos que ainda não ouviram falar de Jesus. Isso você pode fazer. Você não precisa ir para o campo missionário. Nem todos de Antioquia na Síria foram para o campo missionário, nem todos de Roma iriam para a Espanha, mas o missionário e a equipe missionária tinha que ser encaminhada pelos irmãos de Roma, assim como os irmãos da Macedônia encaminharam Paulo, os filipenses encaminharam Paulo para muitos lugares do campo missionário, apoiando o ministério dele. Quando nós entendemos que salvação de Jesus é para todas as nações, nós temos que amar missões, temos que amar a conferência missionária, temos que amar os missionários, temos que orar pelos povos não alcançados, e nós temos que ser como o apóstolo Paulo. Quando alguém falar de missões, sabe o que você tem que falar? Você tem que falar como Paulo: está escrito, para que os gentios glorifiquem a Deus. Está escrito: alegrai-vos com o seu povo, ó gentios.
Está escrito: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Está escrito: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, primeiro do judeu, depois dos gentios. O Evangelho primeiro sendo pregado em Jerusalém, e de Jerusalém até os confins da terra. Quando você entende missões, tem tantos versos na Bíblia falando de missões, que nós só temos a opção de amar a obra missionária. Não é que teremos que ser o missionário, mas temos que amar a obra missionária. Nós não podemos nos omitir de compreender as Escrituras, de amar as Escrituras e de se envolver com a obra missionária. Gostaria que você abaixasse a sua cabeça onde você está. Eu não quero ver a sua mão, não vou pedir para você levantar a mão e nem para vir à frente. Ainda outro irmão pregará, ainda teremos oportunidade de orar pelos irmãos aqui na frente. Mas neste momento eu quero orar por você. Eu quero orar por esta igreja, para que a partir dessa terceira conferência missionária, por causa da palavra de Deus, vocês nunca mais serão os mesmos. Eu quero orar para que essa igreja fique na história a partir desta terceira conferência missionária, como a igreja que ama missões, como a igreja que ama os povos que nunca ouviram, como a igreja que vai interceder, vai contribuir, vai enviar alguns dos seus jovens, como uma igreja que vai compreender missões, como o apóstolo Paulo. Ele teve uma chamada missionária, mas ele podia provar missões pelas Escrituras, e ele pagava um preço tremendo por missões. Quando o Espírito Santo falou: passa a Macedônia, ele foi para a Macedônia, para ser açoitado na cidade de Filipe, para ser preso na cidade de Filipe, para ser de lá foragido, para ser perseguido em Tessalônica, para ser desprezado em Atenas. Mas ele amou a obra missionária. As chicotadas e as marcas de Cristo no corpo dele não impediam o apóstolo Paulo de desejar chegar até a Espanha. Não chegou, mas como prisioneiro do Senhor, escreveu cartas abençoadas em Roma. Como prisioneiro do Senhor, evangelizou em Roma. E tudo que eu quero é que você ame a obra missionária, não por obrigação, mas por compreensão das Escrituras. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu apresento essa igreja diante do Senhor. Eu não quero convencer ninguém, mas eu quero que Teu Espírito Santo convença esta igreja. Senhor, não são argumentos humanos que temos usado. Simplesmente lemos a Tua palavra, as muitas citações do Velho Testamento feitas pelo apóstolo Paulo, toda a sua compreensão de obra missionária. Que essa compreensão venha sobre esta igreja, acompanhada de amor, acompanhada de compaixão, acompanhada de vontade de fazer a obra missionária, com oração, com contribuições, com intercessão, com vigílias em favor de missões. E que o Espírito Santo, que é tão amado pelos pentecostais que desejam tanto a unção e os dons espirituais, seja também amado pela unção que Ele dá para sermos testemunhas até os confins da terra. Que esta igreja venha amar a obra missionária, que eles não venham perguntar para si mesmos o que é que nós, de Franca, temos a ver com a obra missionária. Eles têm a ver que eles são Teus servos. Eles têm a ver porque eles receberam nos confins da terra em relação a Jerusalém. O Brasil está tão longe de Jerusalém. Eles receberam a salvação do Messias de Israel, que veio para os judeus e veio para as nações, para todas as raças da terra. Que aqui numa região tão distante de Jerusalém, eles possam amar a obra missionária, amar Jesus, amar o Espírito Santo, amar Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que fez de Jesus um missionário, o enviando aqui para a terra.
Senhor amado, que seja derramado sobre esta igreja, sobre esses pastores, sobre esses obreiros, um amor à obra missionária, por compreensão das Escrituras, por compreensão do que Jesus fez ali na cruz, por compreensão do que o Espírito Santo está fazendo na igreja. Que essa igreja seja levantada como um grande exemplo para o Brasil. Que o Brasil venha ouvir falar da Assembleia de Deus de Franca, que ama missões e faz a obra missionária a partir da compreensão das Escrituras, com amor, com alegria, com desprendimento, sem constrangimento, sem condenação, sem ser empurrada, mas por amor, por causa da palavra do Senhor. Senhor amado, fala com teu povo, fala com a tua igreja, levanta a tua igreja, essa é a tua obra, essa é a obra do Senhor, salvar o mundo, e que possamos fazer parte, que essa igreja faça parte, para a honra e glória do nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nós vamos agora ouvir um louvor com o grupo de coreografia.
Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Estou me despedindo. Foi muito bom estar com vocês desde ontem de manhã. E eu estou muito impressionada. Não era nem para eu estar aqui, porque de longa data, desde o ano passado, esse mês inteiro de julho era para eu estar na África do Sul e depois para a Indonésia e para Timor-Leste. E eu ia ficar 40, 50 dias viajando. E o irmão Cláudio não perdendo a esperança de que eu ainda viesse. No final ele perguntou, mas a irmã quer mesmo vir ou não? Quer mesmo vir? Falei, quero, mas depende da agenda. E eu estou impressionada com o quanto Deus ama esta igreja. Deus está falando para esta igreja. Pastor Silas, o trecho que o pastor pregou agora, eu preguei ontem. O mesmo. O Senhor está falando para vocês. Vá para lugares onde ninguém ainda foi pregar. É para essa igreja. Aleluia. Eu nunca vi. Eu estou falando já aqui pelo Brasil 21 anos. Desde o ano 85 que eu estou falando aqui pelo Brasil, principalmente sobre Ásia, mundo muçulmano e depois perseguição, agora catástrofe, tsunami e tudo mais. É a primeira vez numa conferência que pregamos 2 pessoas o mesmo trecho. Nunca tinha acontecido, pastor Silas. Eu estava sorrindo o tempo inteiro e pensando qual é o recado de Deus, qual é a instrução de Deus para a igreja aqui. Me permita, pastor. Porque não sou eu, não são os palestrantes, é Deus que está falando para vocês. Eu conheço o pastor Ariovaldo faz muitos anos. Muitas vezes nas conferências por aí a gente se encontra, ele prega, eu prego. Então conheço o estilo dele. Nunca em todos esses anos eu ouvi ele pregar como ele pregou hoje de manhã. Nunca, né, pastor Silas? Nunca. Ainda perguntei na hora do almoço, pastor Ari, me conta. É comum o Senhor pregar assim? Porque eu nunca tinha ouvido falar todo esse tempo. Ele falou, não, hoje foi especial. Ouçam, por favor, o que o Espírito Santo de Deus, a cabeça da igreja, Senhor Jesus Cristo, está falando para a igreja, para a Semadef, para a igreja Assembleia de Deus em Franca. É por amor. Por grande amor dele para com vocês. Eu queria agradecer a adoção para com a nossa família de missionários que vocês vão adotar. É pastor Enoque Porto, a irmã Dina Porto, a filha Rebeca Porto, que está com 19 anos, que vai mudar. Ela vai chegar amanhã de Salvador para São Paulo e à tarde eu vou embarcá-la, que ela vai se juntar aos pais. E a irmã dela mais nova, a Carolina, de 18 anos, que já estão na Indonésia. Pastor Enoque é pastor, psicólogo. Eles, na realidade, são donos de uma escola em Feira de Santana. Largaram tudo em uma semana para ir para cobrir a necessidade emergencial do campo da AME, porque em Timor-Leste deu guerra. E na Indonésia deu terremoto e vulcão. E agora, essa semana, tsunami. E eles largaram toda a casa
escola funcionando em uma semana, sem promessa de sustento, para ficar numa cidade de vulcão e de terremoto. Simplesmente eu assumo como a minha obrigação de levantar o sustento deles. Eu louvo ao Senhor que que o irmão Cláudio tinha sentido esse toque antes do terremoto. Olha como Deus é bom. Queria então agradecer a vocês por tudo isso. Não só o sustento, por favor, orem e intercedam para que haja fruto que permaneça de todo o trabalho que está sendo desenvolvido no campo. E eu gostaria de terminar como não posso falar simplesmente falando da minha palavra, queria terminar com a palavra do Senhor mesmo. Lá em Timor-Leste nós trabalhamos com pré-escola, dando de comer para crianças que se não fossem a nossa refeição 2 vezes por dia, os irmãos mais novos desses nossos aluninhos morrem de fome, de tuberculose, de verminose, por causa da fome. Então, muitas crianças nossas dependem dessa comida que a gente dá. E a gente tem também uma clínica móvel, que é o carro-chefe agora, que está com 155 mil refugiados, que é 17% da população de Timor-Leste, que por causa da guerra civil estão vivendo agora na relva, pegando doenças e tudo mais. Então, nós estamos com a clínica móvel trabalhando, cobrindo também o atendimento aos refugiados. E a clínica móvel vai de aldeia em aldeia subindo a montanha, dando atendimento onde não tem outro atendimento. Tem uma aldeia que durante 25 anos nunca foi visitado por nenhum carro, porque não tem nem como subir até lá. E o nosso carro subiu até lá pela primeira vez em 25 anos da história da aldeia. A aldeia foi visitada por algum carro e pelo serviço de saúde. E nós estamos em plena campanha agora de atender aos campos refugiados. Aos refugiados. E a nossa equipe foi enviada para atender os refugiados. E mandei então grade curricular de um seminário bíblico que nós pretendemos começar numa ilha das mais pobres de todo Timor-Leste, a ilha mais pobre, junto com a Igreja Assembleia de Deus em Timor-Leste. E sabe o que a liderança falou? Não mande dinheiro, mas abra o seminário. E será o primeiro seminário bíblico em 400 anos da história de Timor-Leste. E na Indonésia nós temos então um orfanato, onde cuidamos de 29 crianças vítimas de perseguição muçulmana. Algumas crianças viram membros da família delas sendo degolado, esquartejado. Estamos trabalhando na cura dessa trauma. E também nós temos um centro comunitário de 33 moças órfãos de tsunami, que abrimos desde o ano passado. E nós estamos também agora com mais obreiros, colocamos diversos obreiros lá, que estamos então para alcançar outros povos não alcançados também na Indonésia. Por que nós estamos fazendo tudo isso? Porque Jesus mandou. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas?
Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas essas coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E onde estão as ovelhas do Senhor? Em Ezequiel 33 falou aonde estão as ovelhas. E como é que estão as ovelhas? Não vou demorar, mas o Senhor falou. As ovelhas fracas têm que ser fortalecidas. Ovelhas doentes têm que ser curadas. Ovelha quebrada tem que ser ligada. Ovelha desgarrada tem que ser trazida de volta. Ovelha perdida tem que ser buscada. A pergunta essa noite que eu faria para vocês: vocês amam ao Senhor? Vocês amam ao Senhor que morreu por você, de tanto amor por você? Você ama ao Senhor? Então procure as ovelhas desgarradas e perdidas. Liga de volta as ovelhas que estão quebradas. Cuida das ovelhas fracas, feridas, doentes. Vocês amam ao Senhor Jesus? Faça o que Ele manda. Amor é com tudo que a gente é. Amor é uma entrega incondicional, porque Ele é o nosso Senhor. Mas a gente não faz só por causa de medo de castigo. A gente faz por amor, porque Ele nos amou primeiro. Amém. Deus vos abençoe grandemente. Enquanto o coral se compõe, eu quero rapidamente fazer agradecimentos a Deus pela minha vida, pela minha família, por essa oportunidade de ouvi-lo nessa conferência. Ao pastor Edinho, que sem a sua confiança e a liberdade que sempre concede aos companheiros, não seria possível nós estarmos aqui numa conferência de missões. Ao ministério da igreja, aos secretários de missões, que mensalmente, irmãos, se reúnem, reportam as informações, trabalham nas congregações. Especialmente eu quero fazer um agradecimento aos voluntários. Não vou citá-los, mas para vocês entenderem o que é um trabalho voluntário, como na cozinha eles se privaram de participar das reuniões que nós participamos. Então, meu agradecimento a todos os voluntários que não mediram esforços e tornaram possível a realização da conferência. Aos preletores que preferiram estar conosco a outros compromissos que com certeza eles teriam. Então, Deus que sabe todas as coisas, que sabe o nosso amanhã, que sabe o que nós podemos, a Ele eu entrego mais uma vez ou digo a Ele mais uma vez: Senhor, eu estou aqui, e que Ele conduza todas as coisas.
a selva do Amazonas vamos proclamar o glorioso e grande dia em que Jesus nos há de arrebatar. Mas antes desse glorioso dia que há de vir, queremos trabalhar para nosso Salvador e o servir. E nesse tempo glorioso nós queremos persistir, levando a todos a esperança de um feliz porvir. Devemos todos o Evangelho Todos levar a todo pelo território do Brasil, as bênçãos mil, anunciando que Jesus que o Senhor a todos sejam mais eu do Rio Grande até a selva do Amazonas vamos proclamar o glorioso e grande dia em que Jesus nos há de arrebatar. E quando vier o dia em que havemos de partir pra nosso lar celestial e com Jesus ali fluir, o resultado da peleja que vivemos nós aqui, sabemos esse dia de gozar com Ele ali. devemos Todos todos a o Evangelho todos levar a todo pelo território do Brasil, as bênçãos mil, anunciando que Jesus que o Senhor a todos sim quer salvar. sejam mais Sejam mais vil do Rio Grande até a selva do Amazonas vamos proclamar o glorioso e grande dia em que Jesus nos há de arrebatar.